Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz em nossas almas. E em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus, o amor, o amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos pais aqui presentes, a liturgia desse domingo traz um assunto fundamental para nós rezarmos e pensarmos, que é a vivência da fé. O que trouxe cada um de nós agora nessa manhã de domingo aqui à Igreja Santa Cruz não é outra coisa senão a fé. Participar da missa é sempre um ato de fé. Mas o que significa fé? Essa palavrinha tão pequenininha para falar de uma experiência tão poderosa, tão forte. Fé é muito mais do que acreditar em Deus. Há muita gente que quando se pergunta o que é viver a fé, fé é acreditar em Deus. É pouco. Porque eu posso acreditar em Deus e não viver o que Ele pede para eu viver e não seguir os mandamentos dEle. Eu posso acreditar em Deus, ou seja, saber que Deus existe, mas não quero nada dEle na minha vida e nem quero eu entregar a minha vida a Ele. Apenas intelectualmente eu sei, bom, tudo que está criado aí tem um Deus, tudo bem, mas Ele lá e eu cá. Eu acredito em Deus, mas Ele não interfere na minha vida, nem eu interfiro na vida dEle. Aliás, diga-se de passagem, até o diabo acredita que Deus existe. Isso não é novidade nenhuma. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, ele falava de Deus com Jesus. Então ele acredita que Deus existe. Mas o que o diabo não tem? O que o diabo não faz? É justamente o que é fé. Seguir Jesus, obedecer Jesus, viver os mandamentos de Jesus, entregar a vida para Jesus, deixar-se moldar por Jesus. Então perceba, a fé não é uma atitude intelectual, é uma atitude emocional, é uma atitude de entrega do coração a Jesus. Não basta eu acreditar que Deus existe, eu tenho que entregar minha vida a Ele, ou seja, pautar a minha vida por Ele, viver o meu casamento de acordo com Deus, meu namoro de acordo com Deus, minha profissão de acordo com Deus, na minha família de acordo com Deus, de forma que onde eu estiver, eu estou seguindo aquilo que Deus quer. Isso é fé. Não é uma experiência apenas para dentro da igreja, como nós estamos aqui agora. Vai muito além, é para toda a minha vida. Onde eu estiver, qualquer lugar que eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, ali a fé está presente. E eu só vou fazer aquilo se estiver de acordo com a minha fé. Inclusive é um critério para saber onde vou, que roupa eu uso, que música eu escuto, que livro eu leio, que lugares eu frequento. A minha fé vai me dizer tudo isso. Tem um critério. Hoje nós vemos a vivência da fé em 3 homens diferentes. Na primeira leitura, na segunda, no Evangelho. Na primeira leitura, de um homem em fuga de si mesmo. Na segunda leitura, um homem triste, decepcionado. No Evangelho, um homem medroso. E para todos esses homens, Deus se aproximou e se revelou. Pode ser a situação de algum de nós aqui hoje. Pode ser a situação em que muitas vezes na vida a gente se encontra ou fugindo de alguma coisa que a gente não quer enfrentar, ou triste, decepcionado com alguma situação ou alguma pessoa, ou cheio de medo. Perceba bem e veja com quem você se assemelha mais. Tome comigo a primeira leitura, vamos começar por ela, para a gente perceber a experiência da fé em cada um dessas pessoas.
Na primeira leitura é do livro dos Reis, está aí no seu folheto, é o número 7 no seu folheto. Trata-se do profeta Elias. O que aconteceu com Elias? Elias desafiou a rainha Jezabel e o rei Acabe, que protegiam os profetas de Baal. Baal era um ídolo criado, porque se era ídolo, era contrário a Deus. E Elias desafiou 400 profetas, desafiou o rei e a rainha, e mostrou o poder de Deus, ele sozinho, contra esses 400 profetas. E ele mostrou que o Deus dele, que é o Deus Javé, era mais poderoso que o Baal, que era um ídolo criado. Acontece que depois que ele venceu, essa rainha começou a persegui-lo para querer matá-lo. E ele começou a fugir sozinho. Olha que interessante. Ele teve forças para enfrentar 400 homens. E se sentiu pequeno diante da perseguição da rainha. Ele começa a fugir com medo de ser morto. Até que ele entra numa gruta, numa caverna, para ali passar a noite já desanimado, inclusive pedindo a morte para Deus. Ele fica lá dentro da gruta, onde ele foi se esconder. Mais do que descansar, ele foi se esconder. Essa é uma realidade muito bonita, porque a gente pode comparar a gruta com cada um de nós. Cada um de nós tem uma gruta, a nossa vida é uma gruta, ou seja, nós temos o interior. O que é uma gruta? Um lugar que tem uma entrada e você vai lá no fundo dela e não tem saída. Ela é profunda no seu interior. Como cada um de nós, nós temos essa gruta que é o nosso eu. Tem muita gente que se refugia no eu, não para ficar sereno, calmo, consigo mesmo, mas se refugia no eu com medo, fugindo de alguma coisa, fugindo de compromisso, fugindo de decisões, fugindo dos desafios da vida, como Elias hoje. Uma pessoa muito tímida, por exemplo, ela se refugia na gruta dela, tem medo de aparecer para os outros, de falar, de estar à frente, então ela se refugia. Uma pessoa deprimida, ela se refugia nela mesma, está escondida, não quer convívio social, não quer estar com as pessoas. Uma pessoa que está com medo, se refugia nela mesma, mas é um refúgio de solidão, não é um refúgio saudável. Não é um refúgio de vida, é um refúgio doentio, porque eu estou indo para dentro de mim para fugir de mim mesmo, não para me enfrentar. Na verdade eu estou procurando um esconderijo, não para descansar, para esconder. E o que Deus faz? Deus chega e diz assim: Elias, vai lá para fora, vai lá para a porta, seu lugar não é aqui dentro, vai lá para a porta. Para de esconder, para de fugir, vai enfrentar a vida, vai ver a realidade, vai para lá. E Elias vai. E Deus diz: eu vou aí para conversar com você. Aí no texto, Deus diz: sai e permanece sobre o monte do Senhor, porque o Senhor vai passar. Está aí na primeira leitura. Aí o texto diz: antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas, quebrava rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, imagina, balançando ali a gruta, balançando aqueles morros todos, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio fogo, queimando aquelas árvores, aquele matagal todo ali do lado, e o Senhor não estava no fogo. Até que veio um murmúrio de brisa leve. E aí Elias cobriu o rosto, saiu, pôs-se à entrada da gruta. Olha que interessante. Deus marca um encontro com Elias lá na porta da gruta. Deus quer tirar Elias desse medo, desse esconderijo, dessa solidão.
e promete que vai. Acontece que passa um terremoto. Espetacular, algo assim grandioso, mas Deus não estava. Uma ventania muito forte, quebrando galhos, também Deus não estava. Um fogo queimando tudo, também Deus não estava. Ou seja, todos os elementos que falam de força, de poder, de espetáculo, de coisa grandiosa, que vem para derrubar, não era nisso que Deus estava. Onde é que Deus estava? Na brisa suave, no vento fraco, manso, tranquilo. O que isso quer dizer? Que quando a gente está fugindo da gente mesmo, quando a gente está nesse caminho de medo, de solidão, de fuga das pessoas, de fuga da realidade, dentro da gente fica esse terremoto, fica esse fogo, dentro da gente fica esse vento impetuoso. Ou seja, a gente fica 24 horas pensando a mesma coisa. Será que vai? Por que não deu certo? E se eu for lá, o que vai acontecer? A cabeça da gente fica assim. Enquanto a gente não descobrir um vento suave, Deus não fala. Enquanto na hora da decepção a gente fica perguntando: por que eu? Por que aconteceu comigo? Mas o que eu fiz? E por que o outro é assim? E por quê? E por quê? A gente vai ficar gastando energia, estressando, ficando mal-humorado, mais nervoso ainda, mais ansioso ainda, mais para dentro da gruta nós vamos entrar e nenhuma resposta virá. Agora, quando a gente se acalma, cessam as perguntas e a gente quer escutar um pouquinho, e a gente para escutar, aí Deus vem na brisa suave e nos fala. Percebe? Ou seja, se você quer escutar Deus, e a fé é justamente essa experiência, acalma seu barulho interior primeiro. Não é o barulho tanto de fora só, não, é de dentro. Às vezes dentro está gritando mais do que tanto barulho aqui fora. E barulhos de fora são barulhos dos nossos medos, das nossas fantasias, da nossa insegurança. E se, mas por que fez isso comigo? Mas fulano me cumprimentou por causa disso, fulano falou isso por causa disso, fulano se afastou de mim, a gente vai vivendo de fantasia. Isso tudo vai causando muito barulho dentro da gente. Enquanto a gente não para se encontrar com a gente mesmo, a gente não vai encontrar com Deus também? Então veja, aqui Deus aparece, fala com um homem que está fugindo de si mesmo, fugindo da vida, fugindo dos problemas, fugindo da realidade. Quantas vezes nós também somos assim? Pelo medo, pela decepção, pela tristeza que temos, queremos fugir. Se a gente pudesse ficar deitado o dia inteiro debaixo de um cobertor, um edredom, fugindo, a luz apagada, quarto, ali, a gente quer fugir de tudo, não quer conversar com ninguém, desliga o telefone, não responde para ninguém. Essa sensação de que assim, deixa eu ficar só. Mas isso não é saudável, por quê? Porque eu estou fugindo, não é para eu descansar, é para eu fugir. E a fuga não resolve nada, nenhuma fuga dá solução para os meus problemas. A fuga só retarda e aumenta os problemas que eu tenho. Às vezes é fugir debaixo do cobertor, mas às vezes é fugir fumando, às vezes é fugir bebendo, às vezes é fugir através do sexo irresponsável. Tem muitas formas de fugir. Todas elas são perniciosas, todas elas são ruins. A gente foge pelo telefone celular o dia inteiro. Há muitas formas de fugir da gente mesmo. Cada um tem que encontrar assim, qual que é a minha forma de fugir? O que eu estou encontrando de doença para fugir de mim mesmo? E dos desafios que a vida está me colocando, porque eu tenho medo de enfrentar. Na segunda leitura, é um homem triste, decepcionado, Paulo. Ele diz assim: tenho no meu coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos. Ou seja, morrer. Até pensar em morrer ele pensou, olha só. E qual é a causa dessa tristeza?
é que os conterrâneos dele, que os judeus não querem aderir a Jesus, não acolhem a palavra de Jesus. Olha, eles são israelitas, a eles pertence a filiação divina, a glória, as alianças, a lei. Quer dizer, eles receberam tanta coisa e não têm gratidão e não querem acolher Jesus, e estão de coração fechado, não querem se converter, não querem mudar de vida. E Paulo, que era missionário, que era pregador da palavra, ele fica decepcionado e triste com isso. Como é que a gente reage quando a gente se decepciona com as pessoas porque elas não reagem do jeito que a gente queria ou gostaria? Como é que a gente se porta quando as nossas idealizações sobre o outro não se realizam? Quando aquilo que você idealiza para o seu namorado, para a sua namorada, ele não faz, ela não faz aquilo que você esperava? Ou para o seu marido, para a sua esposa, ou até para o seu pai. A decepção, eu queria ter um pai assim, mas o pai real é totalmente diferente. E aí? Não tem jeito de trocar de pai, o que eu faço? Se eu não aprender a lidar com as fragilidades das pessoas que estão à minha volta e entender que elas não são complemento meu, extensão das minhas vontades e desejos, eu sempre vou viver frustrado e triste. Se eu não aprendo a compreender a diferença que a pessoa que está comigo é, e querer sempre que ela seja do jeito que eu quero, eu vou me frustrar a vida inteira. E o que Deus faz? Onde é que está a fé aqui? Deus vem ao encontro de Paulo para consolar o coração dele e abrir para os pagãos. Se os israelitas não querem, os pagãos querem, e Paulo então vai anunciar agora aos pagãos, e eles abrem o coração. Ou seja, é como a água que vem descendo, morro abaixo, bate na pedra, ao invés de parar, ela passa do lado e continua seu caminho. Ou seja, essa criatividade, ao invés de ficar frustrado, eu ressignifico. O que eu posso fazer para ressignificar? Se for um namoro, eu quero continuar nesse namoro, é um marido assim que eu quero para mim? Não. Então acaba esse namoro, não é para mim mais. É um casamento? Como é que eu ressignifico esse casamento? Vou buscar uma terapia de casal, vou buscar uma assistência religiosa, vou buscar conversar. O que a gente tem que fazer para a gente mudar aqui? Ou seja, eu vou buscar caminhos de superação. É isso que Deus apresenta para Paulo, e é isso que a fé nos apresenta também. No Evangelho, nós vemos um homem com medo, Pedro. O que acontece? Jesus havia acabado de multiplicar os pães para mais de 5.000 pessoas, naquela grama, aquele terreno ali. Depois de comerem, Jesus os despede, eles podem voltar para casa, agora sim, já alimentados, já fortalecidos. E Jesus pede os discípulos para eles irem também num barco para o outro lado, para descansarem. E o que é que Jesus vai fazer? Sobe no monte para rezar. Olha que interessante. Interessante porque em muitos momentos Jesus está com aquela multidão, mais de 5.000 pessoas. Em alguns momentos ele está com os 12, mas em alguns momentos ele está a sós. Mas veja, não é como Elias na primeira leitura. Jesus não está fugindo dele mesmo, Jesus não está fugindo da missão, Jesus não está com medo. Ele vai fazer o que sozinho? Falar com Deus, rezar, orar, entrar em sintonia com o Pai. É bem diferente de quem está na solidão. Percebe? Jesus aponta para nós a importância de rezar. Rezar, falar com Deus, escutar Deus, estar em companhia de Deus, ter prazer de rezar, ter prazer de falar com Deus, rezar Pai Nosso, rezar Ave Maria, rezar Salve Rainha, mas rezar também espontaneamente, falando com Deus da sua vida, dos seus caminhos. Falar com Deus como um filho ou uma filha fala com o seu pai. Um pai que ama, um pai que protege, um pai que salva. Como é importante que nós tenhamos momentos de oração.
A ponto, gente, de eu só poder dizer que eu tenho fé. Presta atenção nisso. Eu só posso dizer eu tenho fé se eu tenho vida de oração. Um católico que me dissesse assim: Padre Nelson, eu tenho muita fé, glória a Deus, mas não rezo. Ah, meu filho, então você tem qualquer coisa menos fé. Sabe por quê? Vamos tomar o exemplo de um casal, marido e mulher. O que você diria se um marido dissesse para você assim: olha, eu amo muito a minha mulher, eu amo demais a minha mulher, mas eu não converso com ela, eu não tenho tempo para conversar com ela, muito chato, muito pesado, ela para lá, mas eu amo demais a minha mulher, mas conversar com ela eu não quero, o dia inteiro eu não converso com ela. Você acreditaria que esse marido ama essa mulher? Lógico que não, gente. Amor supõe comunicação. Como é que eu vou dizer que eu amo uma pessoa se eu não tenho prazer de conversar com ela, de falar com ela, de escutá-la? A mesma coisa é Deus. Como é que eu vou falar que eu tenho fé em Deus? Como é que eu vou falar que eu creio em Deus se eu não quero falar com Ele? Se Ele não é prioridade para mim? Se eu não tenho tempo para Ele? Se eu não tenho prazer de estar na presença dEle? Mentira! Falsidade! Não tem fé nenhuma. Percebe? Por isso seria importante que você que está aqui na igreja agora se perguntasse: você tem fé? Você reza? Estou falando aqui agora na igreja, não estou falando segunda-feira. Você reza segunda-feira? Terça-feira, você reza? Quarta-feira, você reza? Quinta-feira, você reza? Sexta-feira, você reza? Ou é só domingo, quando você vem à missa, que você reza? Aí fica assim, 6 dias da semana sem rezar e um reza. Ah, muita fé, hein? Parabéns. Vai direto para o céu dessa maneira. Você tem uma fé. Deus me livre dessa fé. Olha só. Percebe? Você tem sido uma pessoa que tem buscado a Deus? Quando você acorda, Deus tem lugar na sua vida? Ou é o celular que tem lugar mais importante que Deus? Quando você vai dormir, é o celular outra vez ou é Deus? Você reza? Quando você está diante de um prato de comida saboroso, você reza? Agradece a Deus aquela comida? Ou é o celular mais uma vez lá que está... Uma boa pergunta para incomodar você essa semana. Você tem fé? Você tem vida de oração? Olha, até Jesus, que não precisava rezar, porque Jesus é filho de Deus, subiu ao monte e rezou. Muito bem. Depois de rezar, ele desce. 3 horas da madrugada, os discípulos já estão lá no meio do lago. Acontece que o vento está batendo forte e os barcos daquele tempo eram muito precários. Então o barco está lá, né, sendo levantado pelas ondas, e os discípulos meio desesperados: nós vamos cair. E olha que alguns deles eram até pescadores, estavam acostumados, mas estavam ali desesperados. Jesus vai até eles andando sobre as ondas. Ele tinha poder sobre a natureza, era filho de Deus. Ele vai andando sobre as ondas para encontrar com eles, não é para mostrar nada não, para encontrar com eles. E não é que eles acham que era um fantasma? Olha, está vendo a falta de fé? É um fantasma. E Jesus ainda diz: sou eu. Tenham coragem, sou eu. Sou eu, Jesus. Fiquem tranquilos, eu estou com vocês. E o danado do Pedro não acredita. Ah, é? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas então. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro vai, topetudo como ele era, né? Para frente como ele era, impulsivo como ele era, ariano como ele era. Bom, então ele vai andando assim, né? Ele vai assim andando em cima das ondas. De repente vem aquele vento forte. O que acontece? Aí ele fica com medo. Toda aquela confiança, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele começa a ficar com medo, olha para ele mesmo e começa a afundar. Socorro, eu estou morrendo. E Jesus segura na mão dele. Homem fraco na fé, por que você duvidou?
Olha que bonito. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, vem Pedro, ele está olhando para Jesus e está indo. Está tudo dando certo, ele está andando sobre as ondas. Quando ele olha para ele mesmo, por causa do vento, e fica com medo, aí ele afunda. É o que acontece comigo e com você. Quando no meio dos nossos problemas, quando no meio dos nossos sofrimentos, quando no meio das nossas dores e preocupações, a gente olha para Jesus, a força está nele, então eu encontro força para seguir adiante, eu vou caminhando. Agora, quando eu olho para mim mesmo, eu fico com medo, minha força é pequena, eu não aguento. Quando eu tiro os olhos de Jesus e olho para mim, aí eu afundo. Eu afundo nos meus medos, nas minhas inseguranças, nas minhas incertezas, nas minhas incapacidades. Aí eu me afundo. Porque eu tirei os olhos de Jesus. O que é tirar os olhos de Jesus? Parei de rezar. Não venho à missa mais, não leio a palavra, estou perdendo a confiança em Deus, não estou encontrando tempo para Deus. Aí a minha vida vai afundando, porque Deus não está na minha vida. Porque eu tirei Deus da minha vida, eu estou olhando para mim. Meu celular, meu trabalho, meus passeios, minhas idas para comprar as coisas que eu preciso, meus passeios, tudo eu estou olhando, eu, e afundando cada vez mais e caindo cada vez mais, porque não tem lugar para Jesus na minha vida, porque eu tirei os olhos dele, porque eu não tenho conexão mais com ele, então eu me afundo. Uma boa pergunta para nós, né, nessa manhã. Olha as vezes que você afundou na vida. Afundou no seu namoro, afundou no seu casamento, afundou na sua vida profissional, afundou na sua vida financeira. E perceba, se não é porque você tirou os olhos de Jesus e começou a confiar muito em si mesmo, autossuficiência, ganância, ambição, vaidade, orgulho, soberba, aí afunda. Porque não tem lugar para Deus no seu barco, só tem lugar para o seu ego, para você mesmo, para você mesmo. Agora, enquanto tiver lugar para Jesus no seu barco, você vai andar sobre as águas? Vai andar. Ou seja, o que é andar sobre as águas? Sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre suas dores, sobre os seus sofrimentos. Você vai andar. Ou seja, você vai enfrentar e vencer. Agora, tirando os olhos de Jesus, não tem jeito. Para terminar, o que isso tem a ver com pai? Simples. Pai é justamente aquela pessoa que, olhando para Jesus, conduz a sua família acima das ondas do mundo e leva a sua família para um porto seguro. Essa é a missão de cada pai com seus filhos. É transmitir aos seus filhos valores cristãos. A melhor herança que um pai, quando morrer, pode deixar para a sua filha, para o seu filho, não é uma conta bancária alta, não é um carro última geração, não é um apartamento num condomínio. A melhor herança que um pai pode deixar para a sua filha são valores. Porque quem tem valor vai correr atrás de tudo que precisa para viver. Agora, quem não tem valor vai colocar tudo que ganhou a perder. Porque não tem princípio, não tem ética. Só tem vaidade. Então a grande preocupação de cada pai não deve ser assim: eu quero morrer, mas deixar para os meus filhos bens materiais. Não, isso pode acabar, isso pode passar. Deixa valores, deixa uma ética, deixa princípios cristãos, deixa responsabilidade, deixa sabedoria para tomar decisões com a vida, deixa firmeza. Porque isso ninguém rouba da gente. E quando a gente tem isso, a gente sabe desbravar o mundo. Essa é a missão do pai, transmitir esses valores. Esses valores são transmitidos com carinho, esses valores são transmitidos com limites. O pai sabe dizer sim, o pai sabe dizer não também.
Não fica só passando a mão na cabeça do filho ou da filha, não fica concordando com tudo, não fica dando tudo que o filho pede. Ele sabe dizer não, porque ele vai ensinar para o filho e para a filha que o mundo muitas vezes vai dizer não para cada um de nós. E que se em casa a filha ou o filho aprendem só a receber o que querem e nunca tem limites, vão se frustrar muito um dia quando o pai não estiver aí, porque o mundo não é pai, o mundo é cruel com a gente. Então que você, pai, possa exercer essa linda missão como Jesus, andando sobre as águas do mundo e transmitindo aos seus filhos esses valores tão importantes para a vida. Feliz Dia dos Pais, Deus os abençoe e os guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Fiquemos em pé para o nosso momento de revisão.